Olá, bem-vindo, bem-vinda de novo ao nosso desafio Agora Vai. Conforme nós já falamos, vão ser 21 dias aí de técnicas, de conteúdo, de ferramentas, de ideias para te ajudar a tirar o projeto do papel, a entender por que você procrastina, entender porque às vezes parece tão difícil a gente cumprir uma meta e na verdade não é que é difícil, é que a gente acaba não se atentando a pequenos detalhes que fazem toda a diferença. E é isso que a gente vai ver. Mas, antes disso, vamos voltar de onde a gente parou ontem, né? Ontem nós falamos da roda da vida. E eu quero saber de vocês como foi tirar esse tempo para olhar para a vida de vocês com carinho e perceber o que funciona, o que não funciona, ou, ou perceber, né, como que você está em cada setor da sua vida. Eu sei que algumas pessoas no grupo já fizeram esse exercício. Eu tenho algumas pessoas que estão no grupo que já passaram em atendimento comigo ou em algum evento comigo. E como eu falei, eu sempre começo por essa ferramenta. Olhar de onde a gente está partindo e o que precisa ser feito é essencial. E ontem eu tinha falado, né, para vocês fazerem o preenchimento, que a análise a gente faria hoje. Então, hoje, só para a gente concluir a roda e seguir para outras coisas, né, eu fiz aqui um preenchimento aleatório só para poder mostrar aqui para vocês, né, mais claramente, para a gente fazer a análise juntos. Aquela ferramenta que eu mandei para vocês, como é uma ferramenta já interativa, ela já agrupa os 12 setores da roda, ela agrupa 3 em relacionamentos, 3 em qualidade de vida, 3 em profissional, 3 em pessoal e dá uma média aí. Mas isso, pra gente, agora não importa. Eu não quero que vocês olhem por área assim, sabe? Eu quero que vocês olhem uma a uma, não uma média, por exemplo, das categorias pessoais. Eu não quero que você olhe assim, saúde, disposição, meu equilíbrio, não sei o quê, deu X. Não, eu quero que você olhe para cada uma delas. Pega, por exemplo, saúde e disposição. Quanto que deu? Como que tá? Sabe? Financeiro, como que tá? A sua vida intelectual, quanto que você tem estudado, procurado conhecimentos novos? Contribuição social, quanto você sente que o seu trabalho ou o seu contato com as outras pessoas agrega para elas, sabe? O quanto do conhecimento que você tem, das habilidades que você tem, você está conseguindo colocar no mundo de uma forma que seja que agregue crescimento não só para vocês, gente, quase não sei agora, que agregue crescimento não só para vocês, mas também para as pessoas ao redor, né? Relacionamento, como estão os seus relacionamentos? Tanto a sua vida pessoal, amigos, vida amorosa, como está cada setor da sua vida. Por que isso é importante? Porque se a gente centra a energia só em uma coisa, não funciona. Ontem eu até dei o exemplo da saúde. Aqui até eu preenchi aleatório, justamente para ficar assim, né? Vamos supor que essa roda se fosse de uma pessoa realmente real. O que adianta ela ter alguns setores sim alta se a saúde e a disposição não estão bem, se ela não está dando a devida atenção? Se ela ficar doente, essas coisas que ela está conseguindo fazer, ela não vai conseguir mais. Pelo menos por um tempo. Né? Vai perder desempenho, vai perder vitalidade, vai perder vontade de fazer. Uma outra coisa, eu sei que muita gente tem meta, por exemplo, igual eu falei ontem, de emagrecer. Gente, o que adianta a pessoa focar na saúde e tal, e não focar, por exemplo, no equilíbrio emocional? Às vezes, o que impede aquela pessoa de emagrecer, de cumprir as dietas, de fazer as coisas, é o emocional. Às vezes, essa pessoa tem um transtorno de ansiedade, às vezes, ela está com um princípio de depressão ou com uma depressão, às vezes, ela tem uma compulsão alimentar, onde ela joga toda a compensação do dia ruim dela, do estresse, da ansiedade, na comida. Então, às vezes, ela vai começar a fazer certinho e, de repente, ela vai ter uma compulsão e comer igual uma louca. Então, por isso que a gente faz a roda da vida. Independente de qual seja a sua meta. Olha com carinho para você perceber como que, de repente, uma área pode estar afetando na outra. Às vezes a gente acha que não tem relação, e tem, tá bom? Se o emocional não vai bem, as coisas não andam. Se eu tenho compulsão alimentar e desconto minhas emoções na comida,
Não adianta só achar que dieta e exercício vai funcionar se eu não trabalhar essas minhas emoções, se eu não trabalhar o porquê que eu compenso na comida. Se eu não achar outras formas de compensar um dia ruim, por exemplo. Se eu não entender assim, funciona assim. Então, o que, que eu posso fazer? Em vez de eu descontar na comida, o que, que eu posso fazer? Ou o que, que me dá prazer também para eu compensar aquele dia ruim e buscar o prazer que eu não tive durante o dia sem ser me entupindo de comida calórica. Entende? Então, por isso que eu comecei pela roda e por isso que eu acho extremamente importante vocês olharem com carinho no momento de fazer essa análise e olhar que nós somos um todo, não é uma coisa só, não adianta você só colocar uma meta e olhar desembestado ali, porque às vezes a solução do teu problema não tá ali, tá em outra área, como eu passei agora para vocês. Isso faz sentido para vocês? A hora que eu abri o grupo, comenta para mim se vocês já tinham atentado para isso. Parece muito óbvio, mas muita gente não faz isso. Muita gente não vê como uma área afeta na outra, tá? A área profissional, por exemplo. Algumas pessoas querem empreender e querem empreender em coisas que exigem investimento financeiro. Mas o financeiro está lá embaixo. Então não adianta só ter a meta lá no meu projeto, se eu não olhar para esse financeiro e não pensar em soluções que de repente me tragam uma renda extra no curto prazo, para eu pegar esse dinheiro e investir no meu projeto. Ou outras soluções que eu posso ter, eu não posso comprar equipamento X, então eu posso pegar emprestado com alguém, qual outra coisa que eu posso fazer? Porque a intenção é, quando você tem esse olhar, você tentar simplificar o máximo possível para já começar de onde você está com os recursos que você tem. Para não procrastinar, porque senão vira desculpa. Eu quero fazer isso, mas eu não consigo porque agora eu não tenho dinheiro. Entende? Então, quando a gente olha para esse todo e percebe, a intenção também é olhar e falar assim, peraí, enquanto eu não tenho dinheiro, o que, que eu posso fazer? Como que eu posso me aproximar disso? Enquanto eu não consigo levantar X recurso, o que, que eu posso fazer? Entende? A roda ela te ajuda muito para isso também, para a gente não ficar empacado, porque de repente a gente não está no cenário ideal para alguma coisa, tá bom? E quando você olha com carinho, você vai falar, tá, para eu fazer isso eu preciso disso aqui. Então, como que eu faço isso aqui também? Como que eu tiro, como que eu melhoro isso aqui para alavancar essa outra área? Ou você pega uma área que está funcionando muito bem e ajuda a alavancar uma que não está. Por exemplo, você tem um grupo de amigos bem legal, você tem um network bem legal. Então, por que não divulgar dentro do seu grupo de amigos aquela ideia nova que você tem, que você está implantando? Por que não oferecer para os amigos e fazer um primeiro teste antes de oferecer para o mercado? Né? Ter um feedback ali. Isso são só exemplos, tá, gente? Só ideias para vocês entenderem como que a gente pode usar uma área para alavancar a outra, tá? E como uma área pode impactar a outra, porque às vezes a gente está empacado e não sabe nem o que está acontecendo, não sabe nem por que as coisas não estão funcionando, tá bom? Aqui eu vou deixar para vocês, para esse vídeo não ficar muito grande, eu vou deixar para vocês algumas questões. Quando vocês terminarem a roda e fizerem essa análise, olha com carinho e também tentam responder essas perguntas, tá? Quais são os aspectos com os níveis mais altos? Por exemplo, saúde, amor, amigos, os hobbies. Qual que está mais alto? Ou o que que isso pode, como eu falei, ajudar no estado desejado? Dentro da meta que você tem, como que isso que está mais alto pode te ajudar a conseguir? Aquele exemplo ainda que eu falei sobre emagrecer. Às vezes, você tem uma amiga próxima que pode te cobrar, pode te ajudar, sabe? E de repente você pode falar com ela, falar, vou fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. E ela pode te cobrar, pode te auxiliar. Claro que quando a gente fala de emagrecimento, coisa assim, é legal também vocês terem um profissional, ter uma nutricionista, fazer acompanhamento, mas às vezes só isso não é suficiente. Às vezes vocês precisam também de alguém para acompanhar ali com vocês. Então, se você tem um relacionamento muito legal com alguém, você pode usar isso. Se você tem, sei lá, um relacionamento muito legal com muita gente, se você tem facilidade para falar, se você tem facilidade para socializar, de repente você pode usar isso num projeto que você está tirando do papel. Enfim, são exemplos. Eu não vou continuar para não ficar repetitivo, porque eu acho que vocês já entenderam a ideia. Mas são coisas para vocês pensarem. O que isso pode ajudar na busca do desejado, né?
Ou olhar para isso e falar assim, tudo bem, essa área, vamos supor, a área profissional está dando super certo. Então, o que eu estou fazendo nessa área que eu estou voando, que eu não estou fazendo nas outras áreas, que de repente tem uma meta ali que está empacado? Ah, é uma disciplina? É um tipo de organização? É um tipo de planejamento específico? O que eu estou fazendo aqui que funcione e que eu posso aplicar aqui onde eu me sinto empacado? Então, isso também vocês podem fazer, tá bom? É legal também ver quais são os fatores com os níveis mais baixos e o que isso pode prejudicar, como eu falei, né? No caso eu dei o exemplo da saúde, tudo. Se você não tem disposição, vai ser difícil você iniciar algo que exija muito de você no começo. Então, você precisa entender como que uma coisa impacta na outra. E em quais aspectos você precisa investir para potencializar. Quando eles falam aqui no aumento sinérgico, né? Isso que eu falei, de repente, eu vou investir em saúde, eu vou dormir um pouco melhor, eu vou me disciplinar com meus horários de sono para ter mais energia, por exemplo, para levantar cedo e fazer um exercício físico se minha saúde não está legal. Ou para, de repente, levantar cedo e estudar um pouquinho mais antes de começar a trabalhar, se eu estou tentando um concurso, por exemplo, e eu não tenho muito tempo para estudar. Então, quando ele fala de potencializar o aumento sinérgico, é isso. Onde que eu posso investir para sobrar para eu alavancar um outro setor da minha vida, tá bom? E aí fica a dica de definir 3 ações que você vai fazer a partir de hoje, que não te custe dinheiro, que só dependa de você para não ter desculpa. Ah, eu vou começar quando tiver dinheiro. Ah, eu vou começar, mas eu dependo de não sei o que. Não. O que você vai fazer? Define 3 ações simples que você vai fazer a partir de hoje, que não tenha custo e que não dependa de ninguém além de você mesmo. Tá bom? E aí depois me conta como foi. Ah, detalhe, essas 3 ações é legal vocês colocarem já de acordo com a meta, com o objetivo que vocês têm em mente, tá bom? Eu imagino que todo mundo que entrou nesse desafio tem alguma coisa que tá ali incomodando, que quer tirar do papel, que quer. Então, define as 3 ações em relação a isso. Usando ainda o objetivo de emagrecer. Ah, meu objetivo é que estou há 5 anos tentando perder peso e não consigo. Então, define 3 ações que só depende de você a partir de hoje, sabe? Ah, é dormir melhor, é comer melhor, é treinar X vezes na semana, sabe? Então, define 3 ações simples e aí, ao decorrer dos 21 dias, a gente vai voltar nessas metas e aí vai fazer com mais. Vai destrinchar elas, né? Vai fazer de forma mais assertiva e vai começar a se organizar para cumprir. Mas só para vocês já irem entrando no clima, já define as metas, já começa a partir de agora. Quais são as 3 ações simples que vocês possam fazer a partir de hoje, que não depende de ninguém, só de vocês, nem depende nem tem custo, nem nada, tá bom? Mais tarde eu abro o grupo e aí vocês me falam como que foi, as respostas que vocês acharam, o que vocês sentiram, se agregou ou não para vocês, tá bom? Beijo, até mais tarde.